Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. Shimshon e o leão. Os pais de Shimshon não tinham como saber que Hashem havia planejado que Shimshon se casaria com essa mulher Peliste. Por isso ficaram tão chateados, mas eles viram como o filho deles era teimoso. Então eles finalmente concordaram em acompanhá-lo até Timna e falar com a mulher. Timna estava localizada em uma área cheia de vinhedos. Era tempo da colheita e as uvas estavam maduras. Os pais de Shimshon disseram: "Vamos pegar um atalho pelas vinhas?" Mas você, Shimshon, deve passar por volta delas. Um nazir é proibido de andar em uma vinha quando as uvas estiverem maduras. Ele pode ficar tentado a comer um pouco. Shimshon se separou de seus pais. No caminho, ele teve uma aventura que não era incomum nos tempos antigos. Naqueles dias, era perigoso viajar desarmado pelo campo. Ursos e leões ficavam escondidos nas florestas. Eles frequentemente atacavam os viajantes se estivessem com fome. Enquanto caminhava, Shimshon ouviu um rugido tremendo. Um jovem leão estava correndo em sua direção, pronto para cravar os dentes nele. Shimshon não carregava armas consigo. Normalmente ele teria sido morto, mas, de repente, Shimshon sentiu o espírito de Hashem sobre ele. Ele ficou cheio de força e coragem. O jovem leão não parecia mais assustador. Era como um cordeiro inofensivo aos olhos de Shimshon. Ele agarrou o leão com as próprias mãos e o rasgou como se fosse uma pequena cabra ou cordeiro. Shimshon deixou o leão morto no chão e continuou seu caminho. Ele entendeu que Hashem havia lhe enviado um sinal. Hashem estava sugerindo a Shimshon que, embora os Pelistim fossem leões ferozes, ele nem precisaria de uma espada ou lança para vencê-los. Os Pelistim cairiam diante dele não por causa de sua força física, mas porque o espírito de Hashem repousava sobre ele. Hashem deu a ele esse sinal para encorajá-lo a não ter medo dos Pelistim. Eles não eram leões, eram apenas jovens cordeiros que ele podia facilmente destruir com sua força sobrenatural. Um pouco mais tarde, Shimshon se juntou a seus pais novamente. Ele nem mencionou o incidente com o leão. Por quê? Talvez Shimshon não quisesse se gabar de sua força maravilhosa, ou ele temia que falar sobre isso levasse a novos argumentos com seus pais. Eles podiam dizer: "Veja como Hashem ajuda você a fazer coisas extraordinárias, e no entanto você insiste em se casar com uma mulher peliste." Os pais de Shimshon o levaram para a mulher peliste. Shimshon falou com ela e eles ficaram noivos. Foi marcada uma data para o casamento e Shimshon e seus pais foram para casa. Quando chegou a hora do casamento, Shimshon voltou para Timna. Ao passar pelas vinhas, lembrou-se de sua experiência com o leão. Shimshon decidiu procurar o local novamente para agradecer a Hashem por salvá-lo. O cadáver do leão ainda estava no chão. Um enxame de abelhas zumbia nele. As abelhas estavam usando o corpo do leão como colmeia. Uma poça de mel dourado estava reunida no corpo. Shimshon ficou bastante surpreso com isso. Geralmente são os leões que comem outros animais, disse ele. Agora a comida está saindo do leão. Que estranho! Ele pensou. Talvez isso signifique que os Pelistim, que estão tentando devorar os Bnei Israel, se tornarão alimento para eles. Serão totalmente devorados pelos judeus. Shimshon decidiu comer um pouco do mel delicioso. Então ele pegou um pouco de mel do cadáver do leão e o comeu enquanto continuava o caminho. O Passuk nos diz isso para criticar Shimshon. O mel estava preso ao corpo morto de um animal não kasher. Um homem sagrado como Shimshon não deveria ter tocado nele. Além disso, não foi correto da parte dele beliscar algo enquanto caminhava. A partir disso, vemos que Shimshon teve um problema quando se tratava de se controlar. Essa falta de controle o levaria mais tarde a praticar outras averot, pecados.
Shimshon levou o resto do mel para os pais, mas não mencionou onde o havia encontrado. O enigma. O pai de Shimshon havia ido a Timná um pouco antes, a fim de preparar a futura esposa de Shimshon para se tornar uma Giorit, convertida ao judaísmo. O casamento aconteceu e Shimshon fez uma festa todos os dias durante 7 dias. Quando um casal judeu se casa, eles têm uma semana de comemoração chamada Sheva Berachot. Os noivos são tratados como reis e são convidados para uma refeição festiva todos os dias. Palavras de louvor são cantadas em sua homenagem. Esse costume remonta aos tempos antigos. Shimshon convidou 30 pelistim, incluindo os seus amigos e membros da família de sua esposa, para comemorar com ele após o casamento. Enquanto festejavam, Shimshon decidiu usar esta oportunidade para atingir os pelistim. Afinal, essa foi a razão primordial de ele ter se casado com uma peliste. Ele decidiu perguntar a eles um enigma difícil que ele tinha certeza que não conseguiriam resolver. Isso levaria a discussões que, por sua vez, lhe dariam uma desculpa para combater os pelistim. Vocês gostariam de ouvir um enigma? Shimshon perguntou a todos os seus convidados. Certamente, eles responderam com curiosidade. Vou lhes oferecer um prêmio se vocês adivinharem a resposta correta para o enigma, disse Shimshon. Se vocês encontrarem a resposta durante estes 7 dias de celebração, eu perco e terei que lhes dar um prêmio de 30 cobertores e 30 roupas. Mas, se vocês não encontrarem a resposta, vocês me devem esse prêmio. Concordamos, todos disseram. Vamos ouvir o seu enigma. É o seguinte, disse Shimshon. Do comedor veio comida, e do forte saiu algo doce. O que é isto? Os pelistim pensaram e pensaram, mas não conseguiram encontrar a resposta. Isso não é surpreendente. Não era um tipo de pergunta que pudesse ser respondida usando a mente. Como alguém poderia descobrir este enigma? Havia uma dica, no entanto, que Shimshon estava oferecendo. Quando ele disse, vocês têm que encontrar a resposta, ele não quis dizer que os pelistim deveriam encontrá-la em suas mentes, mas que ela poderia ser encontrada em uma busca pela vizinhança. Se os pelistim tivessem olhado por toda parte, teriam entendido o enigma. Mas eles não pensaram em procurar e era impossível descobrir a resposta para o enigma somente pensando. Depois de 3 dias, os pelistim se cansaram de tentar adivinhar a resposta. No Shabat, Shimshon deixou os pelistim. Ele não queria passar o dia sagrado do Shabat com eles. Os pelistim aproveitaram a oportunidade e falaram com a esposa de Shimshon sem o conhecimento dele. Faça seu marido lhe contar a resposta para o enigma, eles ordenaram. Se você recusar, estará em apuros. Cedo ou tarde, Shimshon cairá em nossas mãos e nós o mataremos. Depois nós o queimaremos junto com a casa de seu pai e Shimshon nem estará aqui para defender você. Viemos à sua festa para nos divertirmos, por que deveríamos pagar ao seu marido um prêmio de 30 roupas e cobertores? Você deseja tornar a todos nós pobres? A esposa de Shimshon estava realmente assustada com a ameaça dos pelistim. Quando Shimshon voltou, ela estava em lágrimas. Você me odeia? Você declarou um enigma e não me disse a solução. Eu não contei a resposta a ninguém, riu Shimshon enquanto se defendia. Nem mesmo para meus pais, e eu certamente não os odeio. A esposa de Shimshon não aceitou esta resposta. Ela chorou e soluçou, e não importava o que Shimshon dizia, ela não se animava. A vida de Shimshon se tornou miserável. Ele não pôde aproveitar o resto da festa porque sua nova esposa esteve de mau humor o dia inteiro. Este era um sinal para o futuro, pois o casamento de Shimshon chegaria a um triste fim. Finalmente, no 7º dia da festa, Shimshon não pôde se conter e disse à esposa a resposta para o enigma. Ela imediatamente a passou para os pelistim que estavam na festa.
Os Pelistim eram espertos. Eles não disseram a Shimshon a resposta imediatamente, mas esperaram até o sol estar quase se pondo no sétimo dia. Eles queriam fingir que demoraram muito tempo para descobrir o enigma. Shimshon tinha certeza de que havia vencido a aposta. Os Pelistim queriam deixá-lo ainda mais aborrecido, esperando até o último minuto antes de dizer a ele que venceriam o desafio. Assim, eles vieram até Shimshon pouco antes do pôr do sol e anunciaram: finalmente descobrimos a explicação do seu enigma. Existe um alimento mais doce que o mel? Portanto, o doce deve ser o mel. E qual animal é mais forte que um leão? Então, o forte é um leão. Shimshon era esperto. Ele não acreditava na falsa alegação de que eles mesmos haviam pensado na resposta correta. Havia apenas duas maneiras pelas quais eles poderiam ter chegado à resposta. Ou eles encontraram o cadáver do leão com o mel dentro, ou sua esposa o traiu, dando a língua nos dentes. Como os Pelistim não mencionaram nada sobre encontrar o corpo morto do leão, Shimshon assumiu que eles receberam a resposta de sua esposa. Eu sei onde vocês conseguiram essa informação, disse ele aos Pelistim. Vocês araram com minha novilha. Essa era outra maneira de dizer: vocês usaram minha esposa. Shimshon decidiu que não devia o prêmio aos Pelistim. Eles encontraram a resposta trapaceando. Quando disse isso a eles, os Pelistim discutiram com Shimshon, dizendo que ele realmente lhes devia o que havia prometido. Essa era a oportunidade perfeita que Shimshon estava esperando. Afinal, a ideia de seu casamento não era uma desculpa para ter uma chance de brigar com os Pelistim? Primeiro, ele matou 30 Pelistim. Isso foi fácil, pois ele era muito forte. Ele tirou as roupas e as deu aos convidados da festa. O Passuk não menciona que ele também deu os 30 cobertores que havia prometido. Talvez tenha dado apenas metade do prêmio, já que realmente sentia que os Pelistim não mereciam nada por terem trapaceado. Shimshon ficou furioso com sua esposa por dar a resposta ao enigma. Ele imediatamente deixou Timna e voltou para sua antiga casa. Sua esposa disse ao pai: não quero ficar sozinha. Encontre-me um marido diferente. Muito bem, disse o pai. Vamos encontrar um novo marido para você? Este era um pecado muito sério, mesmo para os Pelistim que não eram judeus. Shimshon não havia se divorciado da esposa, então ela não tinha o direito de se casar com mais ninguém. O pai dela e os outros Pelistim deveriam ter protestado, mas os Pelistim não consideravam o casamento sagrado. Eles trocavam os maridos tão facilmente quanto se trocava um par de meias por outro. Enquanto Shimshon estava ausente, sua esposa se casou com um dos Pelistim que havia sido convidado para a festa e que havia sido seu amigo anteriormente. Shimshon retorna. Por um tempo, Shimshon ficou muito zangado com a esposa por dar a resposta ao seu enigma. Mas depois de algum tempo, ele se acalmou e decidiu fazer as pazes com ela. Ele viajou para Timna com um presente para sua esposa. Ele trouxe para ela uma cabra jovem. Ele bateu à porta do sogro e pediu para ver a esposa. Desculpe, respondeu o sogro. Você não pode entrar. Ela é casada com outra pessoa. Você pode imaginar o choque e a surpresa de Shimshon? Ele vem visitar sua esposa e é informado de que, aliás, ela tem outro marido? Como você pôde deixá-la se casar com outra pessoa? Ele exigiu do sogro. Bem, eu pensei que você não gostava mais dela, desculpou-se o sogro. Então a dei como esposa para um dos amigos dela. Mas não se preocupe, ela não era a esposa certa para você de qualquer forma. Ela não estava realmente falando sério sobre se tornar judia. Além disso, ela era bastante amigável com vários homens Pelistim. Tenho alguém melhor para você, minha filha mais nova. Ainda é muito jovem para ter namorados Pelistim. Ela se tornará uma esposa judia melhor. Sugiro que você se case com ela. Para os Pelistim era muito comum afastar uma moça de seu marido e entregá-la a um marido diferente. Claro, esse era um assunto muito sério. Shimshon não estava interessado na oferta.
Ele ficou furioso por sua esposa ter sido dada a outro homem enquanto ele estava fora. Ele disse: Agora tenho o direito de lutar com os Pelistim. Não apenas meu sogro, mas todos os Pelistim merecem uma punição por permitir que uma mulher casada se case com outra pessoa. Na verdade, Shimshon errou o alvo. Ele deveria ter percebido que uma esposa peliste não era confiável. Shimshon deveria, portanto, ter raciocinado: a partir de agora, não terei mais nada a ver com mulheres Pelistim. Hashem me ajudará a encontrar uma desculpa para atacar os Pelistim de outra maneira. Não é necessário que eu me case com uma delas. Mas Shimshon persistiu teimosamente com seu plano de se casar com uma mulher peliste a fim de ter uma desculpa para atacar os Pelistim. Este foi um erro grave da parte dele. Como resultado, as coisas foram de mal a pior para Shimshon. Essas mulheres provocaram seu fim amargo. A vingança de Shimshon. Shimshon puniu os Pelistim da seguinte maneira. Ele pegou 300 raposas, então ele amarrou 2 a 2 pelas caudas, de modo a ter 150 pares de raposas. Ele colocou uma tocha nas caudas de cada par e acendeu as tochas. Ele fez com que as raposas corressem livremente para os campos de grãos dos Pelistim. Enquanto elas corriam pelos campos, o grão maduro pegou fogo e foi totalmente destruído. Pergunta: por que Shimshon puniu os Pelistim usando raposas? É difícil capturar raposas, pois elas são astutas e conseguem fugir. E por que ele as amarrou pelas caudas? Resposta: Shimshon puniu os Pelistim midá keneged midá, exatamente como eles mereciam. Ele estava tentando mostrar aos Pelistim que eles eram como raposas. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!